Evangelho de Paulo. Por que é que digo o Evangelho de Paulo? Poderia também dizer a revelação do Evangelho de Paulo. É que este Evangelho traz a luz. E ao mesmo tempo traz uma tremenda perseguição, porque como é a verdade ao lado da mentira, então começa todos aqueles que representam este Evangelho comigo, são perseguidos por todos os lados. Por exemplo, vejam o que Paulo diz lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1. Ele diz, pelo qual assim mesmo padeço isto, eu sofro estas coisas, porque ele diz, mas não me envergonho, porque eu sei a quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar meu depósito para aquele dia. No versículo 13 ele diz, retém a forma, reparai, retém a forma das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e amor que é em Cristo Jesus. Retém a forma das sãs palavras. Por que é que ele diz, retém a forma das sãs palavras? Porque havia algumas que não eram corretas. Jesus de Nazaré disse palavras ou pronunciou palavras que para este pacto não são saudáveis. Para o seu tempo, claro, tudo o que ele dizia era saudável. Mas, por exemplo, uma vez ele disse, assim orareis a nosso Pai que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, porque ainda não tinha vindo, mas agora veio. Livrai-nos do mal, porque não tínhamos sido libertados, mas depois de ter morrido, livrou-nos do mal. E assim por diante, muitas palavras que ele usou e que agora não são sãs palavras. É por isso que aqueles que imitam Jesus de Nazaré, porque cometem erros graves. Por exemplo, antes de morrer, podíamos dizer aleluia, como disse Davi. Mas depois de ter morrido, agora o Espírito que habita no crente grita, Abba, Pai, não pode gritar aleluia. Por que é que se vê em tantos evangélicos a usar a palavra aleluia? Porque eles não estão usando as palavras sãs do Evangelho. Tudo o que falamos. Ao crescer na graça, ele está saudável porque está depois da cruz, depois de ter ressuscitado. Por exemplo, não se pode dizer Deus vos abençoe, como já repetimos tantas vezes e não nos cansamos de repetir. Porque quando ele estava, não tinha abençoado. Quando morreu, abençoou-nos com todas as bênçãos. Portanto, há muitas coisas. Por isso disse aos apóstolos, disse-lhes, olhem, estas palavras, não levem estas palavras para o caminho dos gentios, porque estas palavras eu digo porque ainda não fui para a cruz. Mas, quando eu for para a cruz, as coisas mudam. Já não podeis usar estas palavras, porque não são válidas para esse tempo. Por isso, este evangelho traz uma tremenda perseguição, porque fala-se de maneira diferente. Por exemplo, eu estava a escrever aqui as coisas que nós compreendemos por causa dele, porque fomos iluminados com o Evangelho de Paulo. Lembrem-se, nem todos os que se dizem cristãos hoje são cristãos. Se ele ainda abraça a doutrina dos apóstolos, não é cristão. É judeu, está no judaísmo.